Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Um ministério que nós temos exercido ao longo de alguns anos, já tem 5 anos que realizamos esse trabalho, fazendo estudos bíblicos voltados para uma ação prática no nosso dia a dia. Conosco, você pode estudar a Bíblia com liberdade, sem estar atrelado a dogmas, conceitos que sejam tratados como fundamentalistas. Nós estamos aqui comprometidos com a palavra. E a nossa leitura é uma leitura contemporânea, contextualizada, voltada para as necessidades humanas. E você pode observar isso nos outros estudos que nós temos realizados, que estão em nosso blog, em nosso canal, tanto o canal da igreja quanto o meu canal pessoal. E a lista desses canais está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Nessa descrição do vídeo, você inclusive encontra o lugar onde estão as apostilas que nós elaboramos para cada curso que nós desenvolvemos. Então, nós já estamos aí acumulando uma quantidade bastante interessante de material que pode ser considerado como um dos espaços com a maior produtividade em estudos bíblicos da internet. Então você pode acessar em nosso canal, você pode baixar as apostilas gratuitamente e você pode assistir às videoaulas que estão disponibilizadas aí para todas as pessoas que quiserem ser abençoadas nesse estudo, que quiserem fazer um estudo mais aprofundado, mais voltado para a sua realidade vivencial. Bom, gente, nós estamos estudando o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro bastante interessante da palavra de Deus, um livro difícil de ser estudado, porque ele foi escrito a partir de uma ótica que não é da nossa cultura, que não é do nosso tempo, um livro antigo, que consiste em uma coletânea de frases, de ensinamentos, de aforismos que ajudam a gente a entender um pouco como podemos ter uma vida bem-sucedida, desenvolvermos o bem-estar na nossa sociedade, na nossa família, com aquelas pessoas que nós amamos. Então, você já vai encontrar aí várias orientações. O caminho que escolhemos não é o caminho de seguirmos os capítulos e versículos, como fazemos nos demais livros da palavra de Deus. Nós escolhemos seguir o caminho dos temas. E nós já estamos na 13ª aula dessa sequência. Então, tem vários temas que nós desenvolvemos aí, escolhemos, identificamos e estamos fazendo esse estudo no livro de Provérbios sobre como que esses temas são desenvolvidos no livro. Então dá uma olhadinha aí na playlist e você vai ver quais são os outros temas que nós verificamos. Você pode baixar a apostila também, ela está disponível, só que essa apostila está sendo construída ao longo do curso. Então, se você está assistindo essa aula ao vivo, agora conosco, você vai precisar baixar de novo a apostila para que possa acompanhar a aula de hoje. E você pode fazer isso agora, baixa aí a apostila e isso vai ajudar você a compreender um pouco aquilo que queremos falar na nossa aula. Outra coisa importante, você vai nos ajudar muito com isso. Inscreva-se no nosso canal, também compartilhe essa transmissão com outras pessoas e curta, dá o seu like aí para a gente poder também mostrar para o YouTube que esse estudo é um estudo relevante, que abençoa a vida das pessoas, que é para que você possa ter um conteúdo criativo, educativo, formativo na internet. A internet é um território assim que tem de tudo, né? Você tem coisas boas e coisas ruins. E aqui está um conteúdo que a gente está fazendo para abençoar a sua vida.
você vai encontrar aqui um conteúdo de qualidade, com certeza. Não estou querendo me autoelogiar, nem elevar aí a estima do esforço de nossa igreja em fazer isso, mas eu tenho a convicção de que nós estamos oferecendo algo que foi elaborado. Quem está falando para você é uma pessoa que tem experiência na área de estudo bíblico, que dedicou sua vida quase que inteira ao estudo da palavra de Deus. Tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, tudo que eu li, tudo que eu cursei foi voltado para que eu pudesse conhecer mais a palavra de Deus. E por que eu queria isso? Porque eu queria colocar a minha vida a serviço de quem quer aprender mais sobre a palavra de Deus. A ideia minha sempre foi a de tornar o ensino da palavra de Deus mais acessível para pessoas simples, para pessoas que têm pouco conhecimento e que precisam de um material de qualidade para poder refletir, pensar, agir e desenvolver uma vida mais saudável, mais alegre, mais confiante no poder de Deus. Amém? Eu acho que você pode nos ajudar nisso aí, inscrevendo-se no canal e fazendo com que essa aula possa chegar a outras pessoas. Bom, e eu deixo já aqui meu agradecimento a quem já nos segue, a quem já nos acompanha, a quem já tem observado. Deixa aí nos comentários o que você acha desses estudos. Isso vai abençoar bastante a vida de outras pessoas. Muito bem, sem mais demora, vamos colocar aqui a nossa apresentação da aula de hoje. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, Sabedoria para a Vida. Essa é a finalidade do livro de Provérbios. E dentro desse esforço que estamos fazendo, nós já estamos na aula de número 13. A aula de número 13, que ela é a nossa aula aí sobre relacionamentos. Vamos falar sobre relacionamentos em Provérbios. Talvez você diga, mas Irene, você não falou algo sobre isso? Você falou sobre amizade, sobre corporeidade, sobre tantas outras coisas. Mas é que há aqui um outro modo, porque o tema dos relacionamentos é muito abrangente. Aí a gente vai olhar um outro modo da gente verificar como que a gente se aproxima das pessoas, como que a gente pode abençoar as pessoas e como podemos também ser influenciados por elas. Então, vamos à nossa aula de hoje. É a de número 13, tá, gente? Desculpa aí o número errado que está aí nesse slide aqui, mas ele é a de número 13. Eu separei um versículo para que a gente possa começar a pensar no que se trata essa questão de relacionamentos no livro de Provérbios. Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Viver isolado, meu irmão, minha irmã, é uma insensatez. É o que Provérbios tenta dizer para a gente. Fica muito claro que Deus criou o ser humano para que ele possa viver em comunidade. Essa é a grande mensagem, o grande ensinamento que o livro de Provérbios deixa a respeito dos relacionamentos. Nós fomos criados para vivermos em comunhão, para vivermos em comunidade. E se isolar, viver no seu próprio mundinho, fechar-se na sua clausura, isso não é bom. Os gregos antigos tinham uma palavra que eu acho que a gente às vezes usa erroneamente. Era a palavra idios. Idios é o si mesmo, é sua individualidade. É você viver para você mesmo. É você satisfazer-se a si mesmo. Então, quando a gente chama alguém de idiota, desculpa a expressão forte, ou para nós hoje é uma expressão ofensiva,
Mas o idiota clássico é aquele que vive para si mesmo. É aquele que não valoriza a sua vida em comunidade. E viver em comunidade é algo assim que envolve algumas decisões. Por exemplo, viver em família, priorizar a família. Há muitas pessoas que acham a sua família ruim, mas é preciso que a gente valorize a nossa família, que a gente cuide dela, que a gente possa trabalhar por ela, pelo bem dela, apesar dos problemas que ela tenha. Ninguém, meu irmão, minha irmã, tem uma família perfeita. Nós já falamos sobre isso aqui. Não existe família perfeita. Não existe família modelo. Existe a nossa família. E é a nossa família que tem que viver bem. E nós somos responsáveis por ela. Olha, outra coisa que a gente precisa aprender a viver bem, a nossa comunidade, a nossa vizinhança. Nós já falamos sobre isso nas aulas sobre a amizade. Sermos bons vizinhos, bons colegas de trabalho, boas pessoas que cumprem com o seu dever, são responsáveis, participativas, proativas. Outra coisa é que também precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. A vida em comunidade, em sociedade, no nosso bairro, precisamos aprender a ser bons cidadãos, boas cidadãs. Acho que isso é importante para todos nós. Então, o que o livro Provérbio está dizendo? Que para você ser uma pessoa melhor, você precisa se envolver. Se isolar é o caminho errado. Você viver no seu mundinho é um caminho perigoso até. É uma atitude egoísta e insensata. Então, é isso que nós vamos falar hoje aqui. Eu convido você para caminhar com a gente. Volto a pedir para que você curta essa aula de hoje, você compartilhe com alguém e se inscreva no nosso canal também, por favor. Ok? Vamos então ao texto da aula, que eu acho que ele é muito importante para a gente ampliar essa compreensão do que é viver em comunhão, em comunidade. Então, o que Provérbios vai tentar mostrar para a gente é que a sabedoria de vida, essa sabedoria que envolve um aprendizado de vida, ela é sempre de natureza prática e voltada para a vida cotidiana. Então, nesse sentido, as nossas relações humanas devem ser orientadas por atitudes nossas, como o nosso caráter, a nossa condição mais humilde, os nossos atos de bondade e as nossas ações de amor. Então, caráter, humildade, bondade e amor é o que deve orientar os nossos relacionamentos, as nossas relações humanas. Nós somos seres criados para viver em comunidade, como repetimos já aqui. Provérbios 3, versos 3 e 4. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então, ter um bom relacionamento, construir boas relações, ajuda na sua intimidade com Deus, mas também na sua vida em comunhão com outras pessoas. É claro que eu não posso responder pelos outros, eu posso responder por mim mesmo. Então, eu preciso tomar a iniciativa para que eu possa ter bons relacionamentos, tanto com Deus quanto com o meu próximo. O princípio de Provérbios é que todas as nossas dificuldades humanas de relacionamento podem ser superadas pelo amor. É a maneira como nós desenvolvemos o nosso amor é que vai ajudar a gente a lidar com as dificuldades de relacionamento. Isso parte da gente, então, né? Depende das nossas atitudes. Esse princípio do bom relacionamento você vai encontrar em toda a Escritura. Você vai encontrar lá na lei de Moisés e vai encontrar também nos ensinos de Jesus e os ensinos apostólicos. Você pode dar uma olhadinha no texto de 1 Pedro 4, 8, de 8 a 11. Eu não quis colocar o texto aqui para que a gente não tenha muito textos para a gente poder ficar lendo
e explorando fora do livro de Provérbios. Mas você pode dar uma olhadinha lá, confere lá o que o apóstolo Pedro diz para a gente praticar esse amor solidário, hospitaleiro, da gente ser pessoa mais gentil. É nosso, a gente pode fazer isso. E cabe a gente ser mais amoroso em nossas atitudes. Você vai encontrar essa expressão também em Provérbios. O amor cobre todos os pecados. O amor cobre uma multidão de pecados, vai dizer então em outras partes. O apóstolo Pedro lembra isso. Ele cobre uma multidão de pecados. Tem problemas na sua casa? A maneira como você desenvolve amor vai relevar isso tudo. Ah, eu tenho problema com a vizinhança. O amor no seu coração vai ajudar a você a enfrentar essas dificuldades. Se você, eu tenho problema na vida da minha nação, eu não concordo com a atual liderança política do meu país. O amor no seu coração vai ajudar você a superar muita coisa. O ódio só destrói. O ódio só destrói. Esse é o princípio de Provérbios, que quando você desenvolve amor, você pode superar melhor as dificuldades. O Provérbios não está dizendo que não tem problemas. Tem problemas. Em todas as áreas que você convive, você vai encontrar problemas. Mas eles se potencializam quando você desenvolve ódio no seu coração. É disso que Provérbios está falando. Viver bem implica ser bem visto pelos outros. Como as pessoas te veem. O Irene é uma pessoa que tem ódio no coração. Ele tem maldade no coração. E isso é que vai prejudicar o seu relacionamento. Porque vai dar uma justificativa para aquelas pessoas mal intencionadas de prejudicar você. A boa reputação é um fator de realização pessoal. Esse é o melhor investimento que alguém pode fazer em sua vida. Você cuidar da sua boa reputação. É o melhor capital que você vai ter para você é a sua boa reputação. Provérbios 22:1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. E é então por essa razão que a vida humana concreta, essa que vivemos em comunidade, deve ser orientada por uma prática intencional de cuidado e de atenção às necessidades do outro. Vivemos em comunidade por causa de uma natureza nossa. Então, se é isso que a gente precisa para se tornar uma pessoa realizada, vamos fazer isso de maneira criativa, de maneira produtiva, positiva, para que a gente possa também crescer, amadurecer, sermos pessoas boas e ajudarmos pessoas boas com os nossos exemplos, a serem boas com os nossos exemplos. Provérbios 3:27. Quando lhe for possível, tem aquelas situações que não é possível. Ok, se não é possível, a gente entende perfeitamente que ninguém está obrigado a fazer aquilo que não é possível. O impossível, quem faz é Deus. A gente faz o possível. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisar. Em Romanos tem uma palavra parecida como essa do apóstolo Paulo. Enquanto for possível, enquanto lhe couber, viva em paz com todas as pessoas, diz o apóstolo Paulo. Então é um conselho bíblico bastante repetitivo, não é? Nós só vivemos mal com as pessoas se nós quisermos. Isso não quer dizer que as pessoas possam se tornar inimigas da gente só por causa do nosso belo rosto. Não, isso pode acontecer, mas isso não pode nos afetar. Isso não pode tirar a gente do nosso propósito de vida, de ser uma pessoa que se relaciona bem com todo mundo, até com os nossos inimigos. Então, agir com bondade, ser bondoso e fazer o bem são imperativos, constantes. Foi ofendido, você tem esse imperativo na sua vida. Agir com bondade, ser bondoso e fazer o bem.
Ah, eu fui prejudicado. Agir com bondade, ser bondoso e fazer o bem é a nossa parte. É isso que a Bíblia nos espera que nós façamos. O maior beneficiado pelos atos de bondade é você mesmo. É quem pratica os atos de bondade. Você não faz atos de bondade simplesmente por causa do outro. Você faz por causa de você mesmo. Porque viver bem com as pessoas é que vai ajudar você a poder superar os seus próprios problemas pessoais. Então, seja bondoso em todas as suas ações, na família, na vizinhança, na sociedade, como cidadão, como pessoa no mundo. É isso que você precisa praticar, aprender. A gente não vai conseguir fazer isso de primeira, mas a gente tem que ir tentando fazer o tempo todo. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Isso é prático, né? É o inimigo, não é um amigo. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Entendeu? É bênção para a tua vida. Ele vai, Deus vai olhar os seus atos, seus esforços. E do jeito dele, de Deus, ele vai te recompensar. Não do jeito que você quer, mas ele vai fazer com que a bênção dele chegue até você. No capítulo 16, nós vamos encontrar uma série de práticas para que a gente possa construir boas relações. No capítulo 16 tem alguns versículos que são importantes para nós. Vamos ver quais são essas práticas? Faça o bem como uma devoção a Deus. Você não vai ajudar os outros só porque você vai fazer isso por causa de você e por causa do outro. É por causa de Deus. Então faça disso um ato de adoração a Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Você deve fazer o bem como se você fizesse para Deus. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Segundo, haja sempre com misericórdia, com sinceridade. Seja você mesmo, você não precisa fingir. Faça disso algo que é inerente a você. Vença aquilo que está dentro de você que te prejudica. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Outra atitude: viva em paz com todas as pessoas. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. E ainda tem essa lição: tenha um modo de vida pautado em fazer a coisa certa. Fazer o bem é fazer a coisa certa, fazer aquilo que tem que ser feito. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Evite a soberba. Essa coisa de você achar, mas eu sou bom mesmo, a vaidade, né? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Haja com prudência. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. E modere sua linguagem. Controle aí o seu vocabulário, o tom da voz. Existem maneiras diferentes de você falar aquilo que precisa ser dito. Você não precisa ser falso nem mentiroso. Mas se você vai falar alguma coisa sem amor, sem bondade, é melhor ficar calado. Modere, controle aí a sua língua. Evite falar coisas ofensivas, coisas que sejam julgadoras do outro. Seja alguém prudente na sua fala. Modere a sua linguagem. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. Pela sua palavra, você demonstra a sua bondade. Esses conselhos de provérbios vão estimular a gente a uma prática de o que nós podemos chamar de ações responsáveis. A palavra ação responsável foi utilizada na ética
de Dietrich Bonhoeffer. É um princípio ético que ele estabelece de ação no mundo. A ação responsável é aquela em que nós respondemos pelos nossos atos. É aquela em que nós nos comprometemos em fazermos coisas que nós gostaríamos de ser vistas pela ação dos outros. Então, em vez de esperar que o outro faça, eu faço. Isso é que é uma ação responsável. Então, é uma prática de cuidado em todas as esferas da vida. Isso inclui o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a criação divina, sua relação com Deus, sua relação com o seu próximo, com a sua família, na sua sociedade de um modo geral. E quando o livro de Provérbios fala sobre o cuidado da criação, sobre esse cuidado da natureza, ele coloca isso para a gente como uma expressão de sabedoria e de justiça que correspondem às atitudes de uma pessoa íntegra. Olha só, para o livro de Provérbios, cuidar da natureza é um ato de justiça. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Provérbios 12, 10. Cuidar da relação com a criação é um ato de bondade da vida humana. Esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Provérbios 27, 23 e 24. É até a maneira da gente repensar nossas ações de consumo. É bom a gente entender que Deus criou todas as coisas com a inteligência dele. Na verdade, é a sabedoria divina que fez com que todas essas coisas viessem a existir. E cuidar da natureza é glorificar o Criador que agiu com sabedoria. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Provérbios 3, 19 e 20. É um ciclo de vida que o Senhor estabeleceu. Cuidar disso ou não interferir nele é um ato de bondade, mas também de sabedoria da nossa parte, de glorificação a Deus, de exaltação ao Criador. A criação é uma expressão da sabedoria divina. Provérbios 30, 24 a 28 diz assim: 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Há sabedoria na criação. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. Na região desértica da Palestina, ali tem as nuvens de gafanhoto que destroem a plantação e eles agem em comunidade. E vamos encontrar também a lagartixa, que talvez você tenha medo, mas a Bíblia fala de que ela é uma bênção para todos nós. Tem sabedoria nela, sim, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Não é só tua casa que tem lagartixa, não, tá bom? Minha irmã, meu irmão, também até nos palácios você encontra as lagartixas, porque elas vão procurar onde tem inseto que faz mal para você e ela vai querer comer aquele inseto que está querendo te picar. A sabedoria na criação, sim, a criação é a expressão da sabedoria divina. E Provérbios chama a gente para pensar sobre isso. O ser humano é parte da criação. Nós dependemos da criação para viver, porque somos a criação de Deus. Se a criação de Deus for afetada,
a tua vida, a vida dos meus filhos, meus netos, minhas descendências, vai ser afetada também. Precisamos ter consciência disso. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Então, essa ilusão, né, de que eu tenho que prosperar, eu tenho que ter riqueza, eu tenho que acumular, isso aí precisa ser repensado, né? Para a gente poder viver bem, a gente precisa também ter uma boa relação com todas as coisas que estão à nossa volta, inclusive com o meio ambiente. O livro de Provérbios reconhece que a prática da bondade não é apenas uma atitude romântica de você, melífluo, piegas, quais as outras palavras que você tem para descrever essa atitude ingênua de você só fazer o bem e só ajudar e só isso e só aquilo. Não é isso. Por isso que o livro de Provérbios vê como uma ação responsável, em que é preciso estar consciente dos riscos e da complexidade que envolve a convivência com o próximo. Não é fácil. Provérbios, ele lembra a gente isso. Não é simples. Envolve decisões mais complexas do que simplesmente você ser um bonzinho, né? Um anjinho com auréola, né? Para você viver. Não é isso. Você vai ser um ser humano sempre. Tem coisas que vão te irritar. Tem coisas que vão tirar você do sério. Tem coisas que vão desagradar a você. E você precisa estar preparado para essas reações que vão acontecer conosco. Como lidar com esses tipos de relacionamentos complicados, abusivos que existem à nossa volta? Evite a companhia de pessoas com falha de caráter. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Seja amável com todos. O que se deseja ver num homem é amor perene. Sabe o que as pessoas querem ver em você, meu irmão, minha irmã? É se você é uma pessoa amável. É só isso. Será que eu confio no Irênio? Ele tem que ser amável, pelo menos, no mínimo. Tem uma pessoa dócil, uma pessoa gentil. É isso. A realização do sujeito está exatamente no desejo do outro, que é um conceito que veio a ser desenvolvido posteriormente, agora no século XX, pela psicanálise. A psicanálise de Freud e Lacan, ela estimula a gente a pensar nisso, porque eu só consigo realizar o meu desejo a partir do desejo do outro. Então, é no desejo do outro que isso vai influenciar nossas ações e até nossas intenções. O trecho de Provérbios 7, de 6 a 27, apresenta o caminho do desejo e da sedução através de um jogo que o texto apresenta para a gente. E isso você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Aqui no capítulo 7 de Provérbios, ele vai falar da relação com o sexo oposto, que precisa ser uma relação prudente, casta, né, muitas vezes, honesta, respeitosa, mas ele também tem que aplicar para as outras áreas da vida. Observe o que Provérbios diz sobre isso e aplique em outras áreas da vida, como as finanças, as amizades e até a sua carreira profissional. Então, em primeiro lugar, é preciso desenvolver o discernimento. Provérbios começa dizendo assim: da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo, que é aquele que se entrega à sedução, o jogo da sedução, ao desejo do outro sem refletir, sem um filtro. Então, é ser sem juízo, você entrar por essa vereda sem refletir, sem agir responsavelmente. O poder da atração se dá na forma do discurso. Como é que essa sedução vai se dar? Através da linguagem.
A linguagem, ela é sedutora. Ela visa induzir os nossos atos. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. É assim que a gente tropeça. É através da fala, o uso da fala. A escolha de fazer o bem é somente sua, é daquele que é seduzido, não do sedutor. O sedutor já decidiu, o outro já decidiu. Quem precisa decidir agora é você. Então a escolha de fazer o bem é sempre sua. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos do sedutor ou da sedutora, nem se perca em tais veredas. Então, esse caminho do desejo e da sedução envolve uma complexidade em que a carência do sujeito encontra sua realização no desejo do outro. Isso é psicanálise pura, tá bom, gente? É pensamento freudiano aí na raiz. Esse é um caminho controverso que tem muitos aspectos implicados que dizem respeito a quem somos e como queremos ser vistos. Aí coloca aí mais uma dose de Lacan, Jacques Lacan nessa interpretação. O que a psicanálise descobriu, a Bíblia já estava dizendo há muito tempo atrás, né? Há muito tempo que a Bíblia vem dizendo isso. Claro que a psicanálise é importante para ajudar a gente a encontrar os caminhos da linguagem para a gente se conhecer melhor. Ninguém faz psicoterapia para poder resolver problema. Faz-se psicoterapia para descobrir a si mesmo. É lá onde você vai. Você não precisa esperar ficar doente para poder fazer psicoterapia. Você pode fazer psicoterapia para poder se conhecer melhor. Há um equívoco, e que muitas vezes envolve as pessoas religiosas, de achar que psicoterapia é para doenças que Deus pode curar. Não é. Psicoterapia não é para isso. Não é para curar doente. A cura da psicoterapia, sabe o que é? É você descobrir a si mesmo. Quando você descobre a si mesmo, aí você está curado. É assim que você vai fazer. Como é que você descobre a si mesmo? Gente, o caminho interior, o caminho para você se descobrir é um caminho muito complexo. Então você precisa de ajuda. E se essa ajuda for profissional, melhor ainda. Alguém vai te ajudar a fazer essa caminhada para poder se descobrir. Não caia nessa história de que você não precisa de psicólogo, de psiquiatra, de psicanalista. Não caia nessa história. Todos nós precisamos. Esses profissionais existem porque existe um problema. E esse problema pode estar na gente também. Vivemos num mundo complexo. O mundo moderno é um mundo que é cercado de coisas que afetam nossa saúde mental. E você precisa de ajuda para poder caminhar por essa área nos dias de hoje. É problema de hoje. Ah, mas a Bíblia diz, na Bíblia, meu irmão, minha irmã, não tinha sequer psicólogo, não tinha terapeuta. Então, é nosso. A ciência, a humanidade, ela descobriu formas de ajudar pessoas que sofrem, pessoas que enfrentam dificuldades nas suas relações. E a gente precisa de ajuda também nessa área. Então, saia dessa gaiolinha que você se trancou, se liberte um pouquinho disso e veja que a sociedade contemporânea ela tem soluções que a Bíblia não condena. A Bíblia não condena você ir a um psicólogo, você não vai encontrar isso na Bíblia, a não ser na cabeça de alguns fundamentalistas ignorantes que vai fazer interpretações equivocadas. Mas a Bíblia não vai dizer assim, não vá no médico. Você precisa sim, você precisa, meu irmão, minha irmã. Não seja um inimigo da ciência, não seja um negacionista, não seja uma pessoa que cria problemas. Mas se eu for, só vou em psicólogo crente. Outro problema, porque o psicólogo que pensa como você é o teu inimigo.
Você não precisa de alguém que pensa como você precisa de alguém que pensa diferente. Alguém que tire você da sua zona de conforto, para que você possa pensar. A cura está em você, não está no médico. Então você precisa de alguém que te ajude a sair um pouco da sua mesmice e olhar com outros olhos. Olha que coisa interessante. Há 3 coisas misteriosas. Demais para mim. 4 que eu não consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Por que isso? Porque é da sedução, é desse jogo. A vida é isso, é o caminho do desejo. E o que você é capaz de fazer por causa do seu desejo? Você pode, inclusive, chegar à morte. Aí, psicanálise pura, né? Você tem as pulsões de vida, que são movidas pelo eros, pelo desejo. Mas essas pulsões de vida, levadas ao extremo, levadas à última forma, são pulsões de morte. Ela pode, ela pode acabar com você. Então, é difícil entender, sim. Como é que você entende o caminho do desejo? É através de uma ação responsável, de você pensar como é que você age, o que é que você tem como decisões na sua vida. Essa relação entre o sujeito e o outro envolve o uso da linguagem. O inconsciente é estruturado por uma linguagem, disse Jacques Lacan. A forma como expressamos nossas vontades, sentimentos e lembranças. É através da linguagem que você vai ser conhecido, e é através da linguagem que você vai ser seduzido, e é através da linguagem que você vai conhecer o outro. É preciso lembrar que a linguagem não se refere apenas ao palavreado, à falação, mas inclui também o silêncio e a escuta. A maneira como você fala, a maneira como você ouve e a maneira como você se cala em determinadas fala muito sobre você. A sua vida é descortinada através da sua fala. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Provérbios 10, 19. O que Provérbios tem a dizer para a gente sobre a língua? Nós já falamos sobre isso em outra aula, mas não custa repetir. A linguagem nos constitui como pessoas. Aí a psicanálise bebeu de balde, né? Como diziam os colegas do seminário. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A linguagem é a expressão dos nossos sentimentos e ações. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A linguagem orienta nossas escolhas. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. A linguagem constrói relações saudáveis. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. A linguagem também estabelece laços de confiança. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Então, quando esses conflitos se instalam na vida, o que é preciso fazer? Precisamos desenvolver atitudes para que eles sejam solucionados de forma prudente e justa, com compaixão e com firmeza. Provérbios 26, 20 a 28. A gente tem lá uma série de sugestões para que a gente possa resolver os conflitos que surgem em nossas relações. Não alimente contendas. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Então, não fica aí com essa querela e você alimentando as discussões. Deu problema? Se cala, é bom não alimentar mais discussão. Evite dissensões e discórdias. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira,
O amigo de brigas é para atiçar discórdia. Quem gosta de brigar, qualquer fagulha é suficiente para fazer uma grande fogueira. Não seja caluniador. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Cuidado com as falsas aparências, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quanta gente fingida que a gente conhece, né? E às vezes a gente pode também até ser um pouquinho fingido. Ah, não vou mostrar aqui meu ódio aqui não. Eu vou me moderar. Senão você tem que mudar por dentro também, por favor. Evite a falsidade. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Então, cuidado aí com as falsidades. Cuide de si mesmo, que talvez seja esse conselho o mais prudente de todos. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Minha mãe tinha um negócio da lei do retorno. E ela dizia, você vai ter isso de troca, fica tranquilo, vai voltar. Eu não sei se essa lei é verdadeira, mas é isso, gente. A vida dá voltas. Ou, usando a expressão popular, o mundo não dá voltas, o mundo capota. Então, pode ter certeza que algum momento você vai poder tirar grandes lições e poder ser reconhecido naquilo que você é. Haja com compaixão sempre. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Então, seja compassivo, seja bondoso sempre em toda a sua vida, em todos os nossos relacionamentos. É preciso ser prudente e agir de forma justa. O contrário disso é insensatez. E essa insensatez, uma vez alojada, ela é incorrigível. Não dá para corrigir. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a sensatez não se afastará dele. Porém, há problemas que nós podemos enfrentar, problemas pessoais que precisam ser superados e que vão demandar certas atitudes da gente, atitudes mais consistentes, atitudes mais proativas, mais definidoras, porque a gente sabe que relacionamento não é fácil, comporta muitos problemas. Eu me lembro quando fui tomar posse como pastor pela primeira vez, uma menina, mensageira do rei, veio para mim com várias pétalas de rosa na cerimônia, né? Ela disse, pastor, está aqui a nossa igreja. Aí aquilo tão bonitinho, todas aquelas pétalas, todas soltinhas. Aí mais atrás veio outra menina. Aí veio com aquele feixe das hastes das rosas que foram despetaladas e com os espinhos. Aí disse, olha, essas pétalas foram tiradas daqui. Cuidado, tem espinhos. Achei essa lição maravilhosa, porque relacionar-se com pessoas é lindo demais. É você viver bem com todo mundo, é muito bom. Mas cuidado, nessa relação tem espinhos, tem problemas. É aquilo que podemos chamar de relacionamentos abusivos. Aqueles em que pessoas agem como controladores, manipuladores, interesseiros, narcisistas, invejosos, pessimistas e tantos outros nomes que podemos atribuir aí a comportamentos abusivos. A melhor maneira de lidar com relacionamentos abusivos é agir com prudência e sabedoria, evitando tais pessoas com essas atitudes, desenvolvendo moderação nos nossos relacionamentos. Controle mesmo. Você saber como é que você vai lidar em cada situação. O que você pode fazer para evitar nessas relações? Em primeiro lugar, fazer o mal
é algo que você precisa evitar. Então, evite fazer o mal para a sua própria família. Cuide da sua família primeiro. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Não seja um deles. Abençoe sempre sua família. Evite a soberba e a vaidade. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Evite o coração altivo. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso são pessoas perigosas. Evite a arrogância. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Então, evite essa arrogância. Ah, mas eu conquistei, eu fiz. Você não fez isso sozinho, meu irmão, minha irmã. Você dependeu de alguém. Alguém foi para o sacrifício para que você pudesse ter o que você tem. Alguém trabalhou, alguém se esforçou também. Alguém contribuiu com você, alguém te abençoou. Então, preste atenção nisso, não seja arrogante por causa daquilo que você tem. Amém? Lições maravilhosas, né? Eu espero que isso abençoe sua vida e traga muita sabedoria no seu viver diário. Vamos aplicar isso para a nossa vida cotidiana. O ser humano é formado pelas suas relações. As nossas relações nos ajudam a construir vínculos, a promover segurança, bem-estar, a desenvolver nossa identidade através de nossas interações. Somos sujeitos existentes no mundo, cercado por outras pessoas e pelas próprias condições concretas de existência. Para vivermos de forma justa e sábia, precisamos de todos e todas que nos cercam. Coloca isso como lição para a sua vida toda. Você precisa estar junto de pessoas. Você precisa das pessoas, mesmo dos seus inimigos. Eles também te abençoam. Às vezes a gente brinca aqui em casa dizendo: por que existe pessoa tão chata na vida, pessoa tão ruim? Então, as pessoas chatas, as pessoas ruins, as pessoas inconvenientes, elas existem para nos ensinar a sermos pessoas melhores. Se não fosse gente chata, você nunca saberia se você está sendo chato também, né? Pense nisso e Deus abençoe sua vida. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aplique isso na sua vida. Procure gente boa para poder viver junto contigo, mas não evite as pessoas más, tá bom? Cuide bem delas, olhe a elas com respeito. Elas vão te ajudar a corrigir problemas no seu comportamento, nas suas atitudes. Amém? Deus o abençoe, Deus abençoe, que essa palavra possa fazer bem para todos nós. Bom, gente, chegou a hora da gente orar ao Senhor e pedir que Deus coloque em prática em nossa vida essas lições. Feche seus olhos, fale com Deus agora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas amáveis, pessoas que se relacionam bem com todos que estão à nossa volta, com a criação que o Senhor nos colocou como tais, como participantes dela. Que o Senhor também nos ajude a ter uma boa relação íntima com o Senhor e que isso tudo faça bem para a nossa alma, mas também para as pessoas que convivem conosco, para o mundo em que nós vivemos. Dá-nos a tua bênção, a tua graça neste domingo. Guarda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero agradecer pela sua companhia aqui e lembrar que algumas atividades da nossa igreja começam a ganhar nova forma nesses dias. Hoje, à noite, nós vamos começar uma campanha de 40 dias. São 40 dias pensando no amor. Curiosamente, a nossa aula de hoje lembra isso, né? Então, serão 40 dias
pensando em formas de viver bem com todas as pessoas e no mundo em que nós vivemos. O amor é a nossa força propulsora para uma vida de bem-estar no mundo. E é isso que vamos aprender. Como que a gente coloca esse amor em prática? O amor não é um sentimento romântico. O amor é uma atitude que nos ajuda a sermos pessoas melhores e a vivermos no mundo melhor. Então, hoje à noite nós começamos. Serão 7 semanas que nós vamos meditar sobre o amor colocado em prática. Convido você a acompanhar esta série. Nessa série, nós vamos ter a meditação semanal nos cultos de domingo à noite, vamos ter reflexões para pequenos grupos, vamos ter leituras diárias e vamos ter propósitos de vida. Todos eles serão compartilhados nos grupos de nossa igreja. E eu convido você a nos acompanhar. Siga-nos nas nossas redes sociais e você vai aprender sobre como é possível você colocar em prática o amor. É muito difícil amar? Olha, é quase impossível dentro da nossa cultura contemporânea. Então, é quase que um grande desafio, mas é possível para você. Pense nisso. A palavra de Deus nos chama. E Jesus, quando coloca o amor para nós, ele não coloca como uma opção, ele coloca como um mandamento, como uma ordem que ele dá para nós, como um imperativo de vida. E é isso que precisamos aprender. Amar é a grande carência de hoje. E nós precisamos fazer dela a nossa grande utopia de vida. Amém? Deus o abençoe, Deus o abençoe. A mensagem de hoje será online, não teremos reunião presencial, ela será online e você pode acessar o nosso canal às 18h30, aqui mesmo nessa rede que você está assistindo essa aula. Você acessa então e você vai encontrar essa palavra abençoadora para você começar a pensar. E siga essa jornada, 7 semanas. Olha, você no final dessa campanha, você não vai ganhar nenhuma bênção material. Você não vai encontrar a prosperidade. Você vai encontrar, sabe o quê? Uma vida melhor. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Amém? Deus o abençoe. Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.